pessoal, tudo bem com vocês? Boa noite! Então, esta semana nós iremos dar início a um novo conteúdo, um conteúdo de literatura. Até então a gente tinha visto as questões de gramática e a partir dessa semana a gente vai estudar a literatura com a escola literária Romantismo. Não. Então, romantismo. Por que será que essa escola leva esse nome, né? Romantismo vem do romance, sentimentos, exaltação dos sentimentos. E é por isso que essa escola leva esse nome, né? Como que se iniciou o romantismo? O romantismo iniciou lá na Europa, na Alemanha, Itália, Inglaterra e principalmente na França, no século XVIII, e lá foi a ascensão do romantismo na Europa, na França. E os ideais do romantismo seriam os ideais da Revolução Francesa: igualdade, liberdade e fraternidade. Liberdade porque os poetas e os escritores românticos, eles tinham esse ideal libertário de escrever com uma certa liberdade, dessa libertação dos sentimentos, das palavras, da escrita, ao contrário dos escritores neoclássicos. Como contexto histórico dessa escola literária, a gente tem o crescimento da burguesia, a Revolução Industrial, que eu já tinha falado, a Revolução Francesa e o crescimento da industrialização. Lá na Europa, os principais autores e obras do romantismo são o... Lá na Europa, os principais autores e obras desse movimento literário são William Blake, Os Miseráveis e Os Três Mosqueteiros. Isso tudo na Europa, que foi o início do romantismo, né, como movimento literário. E ele tinha como características essa liberdade de expressão, esse cuidado, esse não cuidado, melhor dizendo, em formas, em métricas, em tudo que até então era pregado. Lá em Portugal, o romantismo também teve a sua história, né? Assim como em toda a Europa, e depois veio para o Brasil. Lá em Portugal, ele também teve essas características de ideal libertário, de liberdade de expressão, de exaltação dos sentimentos. E lá teve também três fases, três momentos na literatura romântica. Os três momentos do romantismo em Portugal se caracterizam como o primeiro momento a prisão ao neoclássico, que é onde os autores não têm essa visão ainda do romantismo, eles estão passando por essa fase, mas ainda presos às regras do neoclassicismo. O segundo momento, aí os autores já começam a vivenciar o romantismo tal como ele deveria ser visto. E no terceiro momento ele já parte mais para o realismo. Então passamos ao romantismo no Brasil. No Brasil, o romantismo também teve uma história bem excêntrica, bem marcante. E as características dessa escola literária nesse período foram o egocentrismo, o nacionalismo, a exaltação da natureza, a idealização da mulher e do herói. Como contexto histórico, nós estávamos aqui no século XIX e tinha recém-chegado a família real portuguesa e também a criação da imprensa e a fundação do Banco do Brasil. O romantismo no Brasil, na poesia, tanto na poesia quanto na prosa, foi dividido em três fases, né? Que é a fase indianista, ultrarromântica e condoreira. Na primeira fase, a primeira fase indianista, havia a exaltação da terra, do índio, do herói, e é marcada pelo autor Gonçalves Dias, com a célebre poesia Minha Terra Tem Palmeiras, Onde Canta o Sabiá, que vocês já devem ter ouvido alguma vez durante a escola, durante o período em que vocês estudam, certo? Já na segunda fase, é marcado pelo ultra romântico, ou seja, aquele pessimismo, aquele ideal de morte,
aquele amor platônico. Os poetas nesse período, eles passavam por momentos muito tristes, no qual eles ficavam enclausurados, ficavam fechados em lugares para escrever, e muitos deles, inclusive, morriam de tuberculose nessa época, porque não tinham um cuidado com a saúde, viviam exaltando esse amor, essa tristeza em demasia. Já ficou batendo a janela. E um dos poetas, escritores dessa fase ultrarromântica foi o Casimiro de Abreu, e o Álvares de Azevedo também é um dos ícones dessa fase. Já a terceira fase do romantismo é marcada pela denúncia, pela crítica social, e o principal autor dessa fase do romantismo é o Castro Alves, com o poema O Navio Negreiro, que fazia uma denúncia à questão dos escravos, da escravidão e de tudo que eles sofriam à época. Ainda é importante citar que o romantismo no Brasil coincidiu com o início da imprensa. Por isso, foi tão propagado a questão dos folhetins, que é quando o romantismo se destaca na prosa, ou seja, na escrita dos folhetins, das novelas, das questões mais ligadas a acompanhar uma história. E esses folhetins, eles eram divulgados em jornais e publicados, né? E os autores mais importantes dessa época são o Joaquim Manuel de Macedo, que escreveu A Moreninha, e o José de Alencar com o romance Senhora. Isso. Então, pessoal, sobre o romantismo, esses são os pontos mais importantes que ainda a gente vai discutir mais, aprender, aprofundar esse estudo ao longo das nossas aulas, certo? Espero que todos tenham entendido conforme a professora explicou, ok?